A terra que Deus havia prometido a Abrão não parecia, naquele momento, uma terra de promessas. O céu havia se fechado, a chuva cessou, o solo rachou e a fome começou a tomar conta de tudo. A escassez não escolhe casas, ela não respeita promessas aparentes, ela prova a fé de quem caminha com Deus. Abrão estava exatamente ali, no meio da promessa, vivendo dias difíceis. Deus havia falado, Deus havia prometido, mas agora a realidade gritava mais alto que a esperança. Os rebanhos sentiam a falta de pasto, os servos sentiam o peso da incerteza, e Abrão sentia algo ainda mais pesado, o medo diante da fome que crescia a cada dia. Abrão tomou uma decisão difícil. Não foi por conforto, não foi por ambição, foi por sobrevivência. Ele decidiu descer ao Egito, pois ali ainda havia alimento. Mas toda descida carrega riscos. E nem sempre o caminho mais lógico é o caminho mais seguro para o coração. Enquanto se aproximavam das fronteiras do Egito, um temor silencioso começou a crescer dentro de Abrão. Ele caminhava, mas sua mente estava inquieta. Então ele olhou para Sarai, ele conhecia sua beleza, sabia que ela chamaria a atenção. E naquele tempo a beleza podia custar uma vida. O medo começou a falar mais alto que a fé. E quando o medo fala, até homens de promessa podem vacilar. Abrão se aproxima de Sarai e diz, com voz carregada de preocupação: peço que digas que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e eu preserve a vida. Era um plano humano, uma estratégia baseada no temor. Não nasceu da confiança plena, mas do receio de perder tudo. Eles entram no Egito e, como Abrão temia, aconteceu. Os oficiais do faraó viram Sarai. Sua beleza não passou despercebida. Ela foi levada ao palácio. E Abrão ficou do lado de fora. Por causa de Sarai, Abrão prosperou. Recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos, servas, camelos. Por fora, tudo parecia uma bênção. Por fora, parecia que o plano tinha funcionado. Mas prosperidade sem paz nunca é sinal de aprovação, enquanto Abrão enriquecia. O palácio do faraó era atingido por pragas. Algo estava errado, muito errado. O ambiente se tornou pesado, a dor se espalhou, o sofrimento tomou conta da casa real. E ninguém entendia a razão, até que a verdade veio à tona. Deus não havia se esquecido de Sarai. Deus não havia abandonado sua promessa. E Deus não ficou em silêncio diante do erro humano. A revelação chega, a mentira cai, e o faraó descobre a verdade. Sarai não era irmã, era esposa. Indignado, o faraó chama Abrão e com autoridade diz: por que me fizeste isso? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Não houve punição contra Sarai. Não houve violência, porque Deus estava guardando aquilo que ele mesmo havia prometido. O faraó ordena que Abrão parta imediatamente. Mas algo impressionante acontece. Abrão não sai vazio. Ele sai com tudo o que havia recebido, sai com riquezas, sai com sua esposa intacta, sai com vida. E acima de tudo, sai com uma lição marcada no coração. Deus havia prometido proteção. E mesmo quando Abrão agiu com medo, o Senhor permaneceu fiel. Essa história nos ensina algo profundo. A promessa de Deus não depende da perfeição humana. Ela depende da fidelidade divina. Deus não abandona seus planos quando seus servos falham. Ele corrige, ele protege, ele intervém. Mesmo quando o medo tenta nos desviar, mesmo quando tomamos decisões imperfeitas, Deus continua sendo perfeito. Abrão aprendeu que riqueza sem paz não satisfaz, que estratégias humanas não substituem a confiança em Deus e que descer por medo sempre cobra um preço emocional. Mas aprendeu também que a graça de Deus é maior que o erro.
que a promessa não se perde no caminho e que o Senhor guarda aquilo que ele mesmo iniciou. Essa história não fala apenas sobre Abrão, ela fala sobre nós. Quantas vezes estamos no meio da promessa, mas cercados pela fome, pelo medo e pela dúvida? Quantas vezes tentamos ajudar Deus com nossas próprias estratégias? Ainda assim, o Senhor permanece fiel, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O Deus que prometeu é o Deus que cumpre, mesmo quando o coração vacila, mesmo quando o medo fala alto, mesmo quando erramos no caminho, a fidelidade de Deus permanece. E essa é a força de uma promessa que não falha. Deixe o like, inscreva-se, ative o sininho e receba mensagens que edificam sua fé e transformam vidas.